Separei algumas frases de alguns irmãos sobre esse tema. Talvez seja um processo devocional o mais difícil. O mais difícil. Porque de alguma forma todos os outros alcançam algum tipo de ação nossa. Quando estudamos, aumentamos o nosso intelecto. Descobrimos um pouco da geografia da antiguidade. Descobrimos um pouco da história de Roma. Se você vai para o Velho Testamento, você fala dos midianitas, você fala dos medos persas, você dá uma viajada na história da humanidade. Estudar é bom, estudar aumenta alguém. Quando falamos de evangelismo, para aquele que tem isso, né? Ele vai atrás, ele corre, ele vê os sinais, ele vê as pessoas se convertendo, ele ouve os nãos. Oração não. Oração é uma atitude profunda de humildade. Só ora quem reconhece que precisa de Deus. Quando não oramos, estamos dizendo o seguinte: eu sou suficiente. E o irmão Samuel, tem aqui um sobrenome que eu não vou arriscar, diz o seguinte: a maior preocupação do diabo é afastar os cristãos da oração. O diabo não teme os nossos estudos, nem o trabalho, nem a religião daqueles que não oram. Ele ri de nossa labuta, zomba de nossa sabedoria, mas treme quando nós oramos. Vou ler novamente. A maior preocupação do diabo é afastar os cristãos da oração. Ele não teme os estudos, nem o trabalho, nem a religião daqueles que não oram. Ele ri de nossa labuta, zomba de nossa sabedoria, mas treme quando nós oramos. O outro irmão, esse mais conhecido, por isso me arrisco em falar o nome, Charles Spurgeon, diz o seguinte: eu preferiria ensinar um homem a orar do que 10 homens a pregar. O ministério da palavra é algo o tempo todo na escritura muito bem valorizado. Temos em Atos, por exemplo, o momento em que a igreja já começa a entrar no ativismo, a igreja começa a crescer, 3.000 se convertem, depois 5.000, e aqueles apóstolos que costumavam estar na palavra e na oração começam a ser atraídos para dar conta de atividades administrativas, como servir as viúvas. E o Espírito Santo desperta o coração daqueles homens e eles decidem não mais se preocupar com essa parte administrativa, para que se dedicassem à palavra e à oração. Certamente, se aqueles homens passam apenas a se deter com trabalhos administrativos, mesmo que importantes, como o sustento das viúvas, a igreja sofreria um prejuízo grande naquele tempo. Uma outra fala de outro grande homem de Deus, Hudson Taylor, sobre o assunto, ele diz o seguinte: quando trabalhamos, nós trabalhamos. Quando oramos, Deus trabalha. Não são qualquer homens, irmãos. Charles Spurgeon, Hudson Taylor, foram homens que marcaram os seus dias. Homens grandes evangelistas, homens que eram doutores naquilo que nós somos bebês que engateiam. Homens que entendiam que por mais que devessem conhecer a palavra de Deus, por mais que tivessem que evangelizar, eles não poderiam afastar-se do trono da graça que nos está citado ali em Hebreus 4. E eu pergunto para você e para mim, essa semana que passou, quanto tempo eu dediquei à oração? Quanto tempo das minhas 24 horas eu parei para orar? Não podemos, queridos, viver a vida cristã como se é óbvio que eu quero isso, por isso eu oro aquela oração. Deus conhece meu coração, por isso eu... Quanto tempo você orou? Há outro irmão, esqueci o nome dele agora, ele diz o seguinte: quando o crente não ora, ele acaba esmurecendo
ele acaba se sufocando com esse mundo. Porque os gases que esse mundo transmite é de imoralidade, incredulidade, desigualdade. E apenas o conhecimento moral da palavra não produz em nós força. Quando oramos, somos elevados pelo Espírito a respirar o ar celestial. Nos colocamos na posição que o apóstolo Paulo nos diz em que estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Amém? Ore, irmão. Ore, Alan. O que devemos pedir? É o que eu vou tratar hoje. O que devemos pedir na oração? Mas, antes de responder o que devemos pedir, eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo em Tiago, capítulo 4, versículo 2 e 3. Tiago 4, 2 e 3. O nosso tema hoje é o que devemos pedir em nossas orações. Você que nos visita, fique atento, que você não peça errado. Nós que já sabemos, vamos lembrar. Vamos ler esse texto? Tiago 4, 2 e 3. Joia. Cobiçais e nada recebeis. Sois invejosos e ciumentos, e não conseguis o que desejais. Litigais, fazes guerra, e fazeis guerra. Continuando, o texto diz: não obtendes, porque não pedis. Pedis e não, porque pedis. Por que se pede mal? Quando é que se pede mal? Com o fim de satisfazerdes as vossas paixões. Vou ler na versão que está aqui. Por favor, põe para mim que eu leio aqui. Versículo 2. Por favor. Tiago 4, 2. Cobiçais e nada tendes, matais, invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Irmãos, esse é um texto que está expondo para mim e para você qual é a oração que Deus não responde. Deus não responde. Vamos um pouco mais. Então, o nosso tema é o que pedimos. Eu já falei o que Deus não responde. Quero mostrar alguns textos que fundamentam aquilo que Deus responde. João 15, versículo 7. Veja comigo. João 15, 7. Deus não responde quando você não pede. Deus não responde quando você pede para esbanjar nos seus prazeres, nos seus deleites. João 15, 7, nós temos uma porção da Escritura que nos instrui como devemos orar. O que devemos pedir? Olha o que ele diz, João 15, 7. Se permanecer, Jesus fala, se permanecerdes e as minhas palavras permanecerem, pedireis tudo o que? E vos será? Olha lá. Alguém pode pegar uma parte B do texto e dizer o seguinte: pedireis tudo o que? E vos será? E tem gente pregando só com a parte B, como se Jesus fosse o gênio da lâmpada, que você esfrega e o desejo vem. Jesus trabalha para que se cumpra o seu propósito na terra. Sim ou não? Então tudo que você pedir, vamos ler o texto de trás para frente? Tudo, na ideia do texto, tudo que eu pedir será feito se eu permanecer na palavra e permanecer em Jesus. Entendeu comigo? Tudo que eu pedir será feito se eu permanecer na palavra e se eu permanecer em Jesus. Então, por favor, não seja tolo e não fique pedindo alguma coisa que você não tem fundamento bíblico.
destrói meu inimigo, mata minha esposa, leva meu marido, fulmina meu filho, arrebata o pastor. Não. São pedidos de guerra, de batalha. É sempre perigoso quando a gente pede esse tipo de justiça a Deus. Sempre é perigoso. Senhor, tu sabes o quanto esse homem, essa mulher, uma pedra de tropeço na minha vida. Opera a justiça, porque tu conheces o meu coração. Imagina Deus resolvendo atender sua oração. E Ele sempre começa pela gente. Tá ok, meu querido, você também é uma pedra de tropeço para mim, você também é torto, você também é todo errado. Vou começar a atender sua oração por você. Fulminado. Não é, irmãos? Precisamos conhecer a palavra, precisamos conhecer Jesus para fazer a oração correta. Quer ver um momento em que a oração é feita errada? Lembra de Tiago e João? Estão andando com Jesus e tem um grupo de homens que não faziam certinho como Jesus fazia. Qual é o pedido de Jesus? Ele, inclusive Tiago e João ainda pede autorização a Jesus, viu? Fala, Jesus, tu queres que a gente peça para cair fogo do céu? Ele queria a autorização de Jesus. Jesus fala, vocês não conhecem o meu coração. Jesus não tem esse coração de guerra, de rivalidade, a não ser contra o pecado e contra Satanás. É óbvio que o pecador que anda desordenado vai receber o juízo de Deus, mas Deus ama a todos os homens. Amém, irmãos? Mas um texto que fala daquilo que como nós devemos pedir, 1 João 5, 14 e 15. Olha esse texto. 1 João 5, 14 e 15. Olha esse texto comigo. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua... Vamos ler novamente. E esta é a confiança que temos, que se pedirmos alguma coisa conforme a sua, Ele nos atenderá, Ele nos ouve. O versículo 15 complementa: e se sabemos que Ele nos atende, que Ele nos ouve, em tudo quanto lhe pedimos, sabemos daí que já recebemos o que pedimos. Olha a garantia aí. Mas a garantia está apenas em você pedir o que está segundo a vontade de Deus. Se você pede assim, esteja certo que Ele lhe dará. Amém? Estamos num tempo muito forte, que Deus tem nos conduzido a orar por pessoas, por casas onde se estabeleça a paz de Deus. É da vontade de Deus que isso aconteça, irmão? É da vontade de Deus. Estejamos certos de que Ele agirá nesse sentido, porque é da vontade dEle que assim aconteça. Amém, Adriana? Então, nós já sabemos como não devemos pedir, e entendemos qual o fundamento e base pela qual nós devemos pedir. Vamos então agora, voltando para Valéria, ver os 3 pontos principais que devem coordenar a nossa oração. O primeiro deles, o que devemos pedir? A nossa primeira petição precisa ser para que se cumpra o propósito eterno de Deus. Sabia, Júlio? E qual é a oração que coopera para que se cumpra o propósito eterno de Deus? Pergunta a pessoa que está do seu lado, porque a gente às vezes nem sabe assim. Eu tenho que orar pelo quê para que se cumpra o propósito eterno de Deus? Qual deve ser o pedido? Você sabe, João? E aí, Rosa? Essa é uma administração que precisa ter uma reflexão. Ah tá, o primeiro pedido meu precisa ser com base no propósito eterno de Deus. Vamos lembrar daquela grande oração de Jesus: Pai nosso que estais. O que mais? Seja feita aqui como? Vamos pensar. A oração pela vida de Caiali é para que ela seja restaurada na sua saúde, para que ela pregue o Evangelho, para que ela faça discípulos. Amém ou não?
Primeira petição, nós precisamos nos disciplinar. Os pedidos precisam começar para que a vontade dele se estabeleça na terra. Que o seu reino venha, salva as pessoas, alcança os corações, revela a tua palavra, ilumina os olhos do coração. Amém, irmãos? Segundo pedido, ou o que devemos orar? Devemos fazer petições gerais e específicas e persistir até ver seu cumprimento. Primeiro, devemos pedir para que se cumpra o propósito eterno de Deus na terra. Segundo, devemos fazer petições gerais e específicas e perseverar até que se cumpra aquele pedido. Amém. Perseverança é uma característica da igreja. Devemos fazer petições gerais e específicas. Você tem alguma petição em geral? Você tem alguma petição específica? Abra comigo em 1 Timóteo, por favor, 2, 1 a 3. Vamos dar uma olhada nesse texto. Que nos ensina, que nos instrui. Irmãos, a Bíblia é tão fantástica que até orar, que é algo tão pessoal, ela nos instrui. Ela diz como devemos fazer. Ela diz como devemos realizar essas orações. 1 Timóteo 2, de 1 a 3, diz o seguinte: admoeste-te, pois antes de tudo, que se use da prática de súplicas, em algumas versões, que useis de deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. No versículo 2 faz uma coisa que talvez a gente não faça sempre, mas é a ordem do Senhor: ore pelos reis, pelos presidentes, seja ele da esquerda ou da direita. Esquerda e direita, irmãos, é linguagem de hoje, tá bom? Hoje abril 2019, minha. Pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenham uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Versículo 3, vamos falar juntos? Porque isto... O que é bom, agradável e aceitável diante de Deus, o nosso Salvador? Que façamos orações, súplicas, deprecações por todos os homens, pelos reis, pelos que estão em eminência. Você já orou hoje? Eu já orei hoje? Você orou pelos reis? Você orou? Não me responda não. É só para a gente revisar. Você orou por aqueles que estão em eminência? É mandamento. É mandamento. É isso que é interessante, porque nós estamos falando de um assunto muito pessoal, mas existem algumas questões que são orientações. Vamos finalizar essa parte com Eclesiastes 8:6. Para mim, há uma frasezinha nesse texto que deve nos ajudar para Satanás não levar vantagem sobre nós em nossas orações, em nossos pedidos. Todos nós temos motivos seríssimos de oração. Alguns que já duram anos, alguns que já duram 10 anos, 15 anos. Olha esse texto, Eclesiastes 8. Abriu para mim? Beleza, obrigado, gente. Eclesiastes 8:6. Você pode ler comigo? Porque para todo propósito há tempo, ponto e vírgula. Fica com essa parte A. Porque para todo propósito há tempo e modo. Deus tem o tempo e o modo. Amém, Mônica? Denise? Diogo? Deus tem o tempo e o modo. E Ele é que está no trono. Ele é que tem a visão do todo. Às vezes você quer muito aquilo naquele momento e você diz para Deus:
Como disse Esaú naquele momento lá em Gênesis: Senhor, me dá, para Jacó, se dirigindo a Jacó, na verdade, me dá esse guisado, senão eu morro. E a gente pede a Deus assim, e Deus sabe que você não morre não, você não morre não. Quem te dá força para isso sou eu. Quem te dá o ar para prosseguir sou eu. E a gente insiste com aquilo. Olha Jonas, homem de Deus, profeta respeitado, mas Jonas não admitia a misericórdia de Deus com aquele povo da Síria, povo ruim, povo perverso. Diz a história que quando eles pegavam os inimigos, ele lascava o inimigo, ele pegava a pele do inimigo e ia lascando daqui para lá para que ficasse em carne viva. Era um povo ruim. Os assírios, Nínive. Mas Deus amava aquele povo. E a minha oração não deve ser feita na minha perspectiva de moralidade. Não sou eu que determino o que é bom, o que é ruim, o que pode e o que não pode. É Deus que faz isso. E Jonas insiste em não obedecer e vai parar dentro da barriga daquele peixe grande. Balaão, profeta, dono daquela frase: Deus não é homem. Lembra dele, o dono da frase? Lá em Números: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mas queria usar a oração para fazer algo que Deus não aprovava. Último ponto. Ponto 3. Devemos orar para que se cumpra o propósito eterno de Deus. Esse deve ser o nosso pedido principal. Segundo, fazer petições gerais e específicas e perseverar até vê-las se cumprir. Terceiro e último, temos que realizar intercessões e orações com base em passagens bíblicas. Orações que tenham fundos bíblicos. Textos como João 17, oração que você usa aquele texto e ora por santidade, por qualidade, quantidade. Textos como Mateus 6, 9 a 13, nós falamos aqui o Pai Nosso, aquela oração célebre: Pai Nosso, se estabeleça o teu reino. Eu pergunto: Senhor, me ajude a perdoar. Senhor, me livre da tentação, não me deixes cair. Obrigado pelo pão de hoje. Essa oração é didática. E é uma oração que nos ensina a pedir todos os dias, porque nós podíamos virar para Deus o seguinte: Senhor, obrigado pelo pão do ano todo. Não é verdade? Mas Jesus nos ensina a pedir pelo pão de cada dia, para que todo dia voltemos à presença dEle e falar: Senhor, obrigado Senhor, pelo pão de hoje. E naquele tempo, claro, você percebe que essa oração de Jesus tem a sua sombra naquele pão que caía do céu. Não adianta guardar o pão de hoje para amanhã. Segundo o maná, fica ruim. É agradecer a cada dia as necessidades. Tá bom? Assim, a gente está falando que as necessidades nos levam a depender de Deus. Verdade. Precisamos avançar para, mesmo que não tenhamos as necessidades, ou na verdade é paradoxal, porque sempre estaremos precisando, mas quando eu falo da necessidade, são aquelas mais capitais: uma doença, passar fome, uma necessidade de trabalho. Essas necessidades mais perceptíveis, mesmo sem elas, possamos orar sem cessar. Como orar sem cessar? Quem percebe que está respirando? Você nem percebe que está respirando. Você não fica assim: respirei. Não, você não fica, porque é natural. Respiração é algo, é assim que precisa ser a nossa oração. Se você está assim, você está com algum problema. É igual aquele discípulo: Jesus Cristo está falando, Jesus ressurreto. Não é isso que Jesus está falando de orar sem cessar. Adriano não perguntou: Jesus não perguntou. Não, é que a oração se torne algo natural, porque o tempo todo você está sendo nutrido pela consciência do propósito eterno, levado a pensar em necessidades específicas e gerais, e lembrando de textos bíblicos que te conduzem à oração. Salmo 19, aquele texto é fantástico, você vai ler em casa.
É um texto que leva você a contemplar a natureza. Ora, aquele salmo, Filipenses 2, te leva para a humildade, e tantos outros textos que você conhece e que eu conheço. Eu tenho mais alguns minutos e quero terminar lembrando de uma história fantástica que está no livro de Atos, que fala de oração. Atos 12. Falei dos 3 pontos, lembrando eles. Devemos pedir, se cumpra o propósito eterno. Devemos fazer petições específicas e gerais, perseverar nelas. Devemos fazer intercessões e orações com base na Escritura, passagens que nos dão clareza do que pedir. Efésios 1, ilumina os olhos do nosso entendimento. Efésios 3, nos revela a altura, a largura, o comprimento. Efésios 4, nos impulsiona a que alcancemos a estatura da perfeição, a estatura do varão perfeito. E tantos outros motivos. Atos 12. Essa é uma história muito linda de oração. Eu quero animar o seu coração nessa manhã, ainda mais. O Senhor já nos falou no louvor, o Senhor já nos falou com a irmã Valmira, com Massinha, já nos falou naqueles que não usaram o microfone, mas no meio do povo entregou uma profecia, exortou. Eu quero apenas seguir fazendo menção dessa passagem. Atos 12. A igreja avançava com toda a força. A igreja já tinha passado pela primeira perseguição. A igreja crescia de forma vertiginosa, absurda, grande. Mas algo acontece em Atos 12. Leia comigo. E por aqueles mesmos dias, ou por aquele mesmo tempo, o rei Herodes Agripa, neto de Herodes o Grande, sobrinho de Herodes Antipas. Você vê que é de família o negócio, viu? Herodes o Grande mandou matar aquelas crianças no tempo de Jesus. Herodes Antipas mandou arrancar a cabeça de João Batista. E Herodes Agripa, da mesma família, vai agora aparecer em cena em Atos. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. A igreja de Jesus vinha triunfante. O apóstolo Paulo tinha se convertido. Nada seguraria a igreja. Mas Atos 2 é um capítulo que nos incentiva. Primeiro, nos adverte, dizendo o seguinte: as tribulações virão, as adversidades chegarão, o dia mau é certo que acontecerá, mas também nos ensina que Ele está conosco todos os dias, até que se consume os séculos. Mateus 28, 19. O texto diz que Herodes se levanta. Herodes era uma edomita, era alguém que os judeus não suportavam, porque descendia de Esaú, mas estava no trono daquela região. E Herodes queria fazer moral com os judeus. E o que ele pensou? Vou acabar com a igreja, porque fazendo isso, fazendo política, eu vou ser amado por esse povo. E ele começa a perseguir a igreja, ele começa a maltratar, e dá um passo de mestre para quem quer destruir a igreja. Versículo 2 diz: e matou a espada a Tiago, irmão de João. Decapitou, transpassou Tiago, Pedro, Tiago, João, Marquinhos. Esse Tiago, um dos primeiros discípulos, um dos primeiros 12, foi morto à espada. Diferente dos outros episódios que a gente acompanha no capítulo 5, no capítulo 4, Tiago não foi solto, não aconteceu nada que o livrasse da mão de Herodes. E Herodes Agripa deu uma resposta à igreja:
não pensem que vai ser como da última vez, que eu prendi eles e daqui a pouco eles estavam soltos pregando no templo. Já matei um e vou prender o outro. O texto continua dizendo: e vendo isso que agradava os judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos ázimos, a primeira festa judaica que antecede a Páscoa. Ele prende, engraçado, no mesmo período que Jesus foi preso, perto da Páscoa. Tiago é morto. Pense hoje, irmãos, pense hoje, desencadeia uma perseguição no Brasil e falam para a gente: mataram Carlos Sá e já prenderam o Janeiro. Pense o assombro da igreja, uma igreja que estava acostumada com Deus, que livrava, que entrava, que abria cadeia, que soltava. Agora tem os seus líderes principais mortos. E o outro, o grande Pedro, o grande líder que foi preparado para essa função, está preso. E não foi morto ainda, porque ele estava esperando o momento certo para dar o checkmate na igreja. Versículo 4: e havendo prendido, o encerrou na prisão e entregou a 4 quaternos de soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Amado irmão, Herodes Agripa bota 16 homens para cuidar de Pedro. Ele fala: agora eu quero ver. Ficavam 2 dentro, presos, um de um lado, outro preso a Pedro, e mais 2 do lado de fora. De 6 às 12, 4. 12 a 18, 4. 18 a 0, 4. 0 a 6, 4. Para ninguém reclamar que estava com sono. Só 6 horas de trabalho. Apenas para garantir que aquele homem de Deus não escaparia. E talvez seja o que está acontecendo com você. Você está percebendo que aquele motivo de oração pelo qual você tem orado está piorando. E Satanás está aumentando os números de homens e de demônios para destruir o seu Pedro. Mas eu tenho uma boa notícia para você nessa manhã. Você que ora, você que persevera. O versículo 5 muda toda a história de Pedro e é um marco para a igreja naquele tempo. Pedro, pois, era guardado na prisão. Isso era um fato. Talvez o seu filho, o seu marido esteja preso no álcool, preso nas drogas, preso na prostituição. Nós não vamos negar isso. Mas o texto continua dizendo o seguinte: mas, seria comigo, irmãos, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Não te perturbes se você perceber que Satanás está aumentando a investida contra os seus, e você olha para trás e diz: está pior do que ontem, e está pior do que hoje. Quando a igreja ora, a terra se move. A igreja começa a orar tendo uma baixa no seu exército. Tiago tinha sido morto e aquilo tinha mexido com a igreja, mas agora o apóstolo Pedro estava preso. A igreja não tinha como mexer os pauzinhos, e isso não faz a característica de um povo que ora. Nós não precisamos de influência no governo, não precisamos de um presidente cristão, nem de um prefeito cristão para que a igreja tenha sucesso, porque nós temos um Deus que é o nosso Deus e que levanta até o mais ímpio para que abra a porta para José, para Maria, para quem ele quiser. Deus levantou Ciro, o ímpio, para deixar o povo de Israel voltar para a Palestina. Sabe por quê? Porque ele já tinha determinado. Pedro está preso, mas a igreja começa a orar. Herodes nem imagina, Herodes está tranquilo, e talvez o diabo esteja tranquilo, dizendo:
Nesse eu já dei o checkmate. Não tem mais jeito. 16 homens para garantir a morte desse homem. Versículo 6. E quando Herodes estava para fazer nessa mesma noite comparecer, estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Perceba que a igreja perseverou. A oração começou no meio da semana. A igreja estava orando. A resposta não veio na quarta, a resposta não veio na quinta, a resposta não veio na sexta. Mas na noite que Herodes estava dizendo: quando eu acordar, esses judeus vão me agradecer pro resto da vida, porque eu vou entregar Pedro, um das colunas da igreja. Nessa noite, para quem gosta de futebol, aos 52, não foi o último jogo do Bahia? Aos 52 minutos do segundo tempo, num bate-rebate, Herodes não esperava. Alguém bota o pé, a bola passa, é gol. Não, mas não estou falando daquilo que é terreno. Aos 45 minutos, entra o anjo na cela. E Pedro estava dormindo. Eu não sei como é que ele conseguia, mas ele estava dormindo. Ele tinha mais fé que eu. Por favor, aumenta-nos a fé, Senhor. Pedro está dormindo tanto que o anjo tem que dar um cutucão. Ei, Pedro, acorda, homem, vai morrer amanhã, rapaz. E Pedro acorda. E agora a gente aprende que há uma sequência de ordens de Deus para Pedro. Repare comigo no texto. Olha lá, versículo 7. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu a luz na prisão, e tocando-lhe Pedro na larga, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Algo importante: esteja atento às ordens de Jesus no seu período de oração. Isso aconteceu com Eliseu, naquela visão do vale de ossos secos. Profetiza, ele profetizou. Com Pedro foi: levanta-te depressa. É engraçado como Deus costuma conciliar sobrenatural com aquilo que é natural. Pedro, Tiago, João e Jesus na casa de Jairo para curar sua filha. Jesus chega, a menina está morta, Jesus ressuscita, e depois Jesus fala: dá de comer para ela. Lucas 12, 11, não lembro exatamente. Lázaro está morto. Jesus chega e diz: remove a pedra. Aqui. Multiplicação dos pães. Jesus faz multiplicar pão para 5 mil, 7 mil, 8 mil homens. Depois fala: guarda o que restou. Ele gosta de nos fazer participar dos milagres. Por isso esteja atento à sua participação. O que você precisa fazer? Talvez o silêncio, talvez a mansidão, talvez o cuidado, talvez uma comida mais vezes, talvez a insistência em amar, em perseverar, em profetizar, em repetir as mesmas verdades. O fato é que Jesus tem o modo e o tempo. As orientações continuam. Versículo 8: disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas alparcas. Calça a sandália, na boa. Vai dizer: anjo, eu vou descalço, eu quero sair daqui. Jesus faz assim, viu? Calça a sandália. Não, eu quero ir embora, eu quero um milagre. Disse-lhe mais: lança as costas a tua capa. Eu diria: não estou com frio. Segue-me. Versículo 9: e saindo seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que ia alguma visão. Nem o Pedro, o experiente Pedro, estava acreditando no que estava acontecendo. E talvez seja igualzinho a você. Você vai ter como uma visão, você vai ter como uma esperança que nem parece verdade. Olha quando é que Pedro vai acordar para o que Deus está falando. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu para si mesma. E tendo saído, percorreram a rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: ixi, não é que é verdade? Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo quanto o povo judeu esperava que me ocorresse.
O ladrão veio senão para matar, roubar e destruir. Esse é o projeto dele. Jesus nos falou que ele é um valente. Satanás é um valente que entrou, amarrou tudo, furtou tudo, sentimentos, projetos, sonhos. Mas Jesus nos ensina a perseverar, até que outro mais valente do que aquele que pensa que é valente entre, amarre, expulse e ordene a vida daqueles que têm sido alvo das nossas orações. Você crê nisso, meu irmão? Viver com Jesus não é apenas andar olhando pelo retrovisor e ficando encantado com o passado. O nosso Deus é o Deus que fez, é o Deus que faz e é o Deus que fará. Olhamos pelo retrovisor, mas vamos olhar no para-brisa dizendo: é certo que Ele virá e me socorrerá. O poder da oração. Por isso o diabo não quer que a gente ore. Por isso que o diabo não quer que a gente separe tempo exclusivo. Porque a oração move, irmãos. A oração desata o que a gente nem sabe que precisa ser desatado. Continue comigo. Versículo 12. E considerando isto, foi a casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e orando. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: estás fora de ti, mulher? É cômico. Mas ela afirmava que assim era. E diziam: se você não estiver louca, é o anjo dele. Agora o engraçado, isso nos anima, é que era um povo que estava orando a semana toda. A resposta bate na porta, Rode vai atender, nem abrir ela abre, ela volta de alegria, porque ouviu a voz do seu pastor Pedro, volta e diz para os homens cheios de fé. Pedro está na porta, ele diz: vocês estão malucas, Rode? Está doida, mulher? Eu estou orando cheio de fé. Mas Deus não pode fazer um negócio desse não. Eu estou orando porque crente ora, mas Deus fazer aquele negócio? Já matou Tiago, mulher. Será que você não pensa assim? Será que eu não penso assim? Engraçado é como eles vêm, viu? Olha como é que eles vêm resolver o problema. Olha lá, disseram, versículo 16: mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-no e se espantaram. Você não vai sozinha não, Rod. Vamos todo mundo junto. Talvez eles pensassem: isso é Herodes. Isso é Herodes mandando gente a pegar a gente. O fato é que vai todo mundo abrir a porta para Pedro. E a porta é aberta. E eles começam a fazer zoada. E eles começam a fazer barulho. Pedro manda o povo fazer silêncio. Olha lá, versículo 17. E acenando-lhes com a mão, ele com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e disse: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo partiu para o outro lado, ou para o outro lugar. Eu vou terminar. Jesus é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos. Jesus é poderoso para livrar o seu Pedro, amém? Persevere, ore, não deixe que as circunstâncias digam para você que não tem jeito. Pode 16, pode 32, pode 64, pode 128, não importa, Deus é poderoso. Herodes, por que tu mexeu com o povo de Deus? Herodes estava se sentindo o grandão e mandou matar todo mundo que deixou Pedro fugir. Mas olhe comigo o final do texto. Olhe comigo. E no mesmo, eu estou no versículo 20. E ele estava irritado com os de Tiro e de Sidom, Herodes. Mas estes, vindo de comum acordo, ter com ele e obtendo a amizade de Blasto, que era o camarista do rei, pediam paz porque era camarista do rei. Pediam paz porque aquela nação dependia dos recursos do rei, do país do rei. E no dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava sentado no tribunal e lhes fez uma prática. E o povo exclamava com voz de Deus: tem voz de Deus, e ele não é homem, ele tem voz de Deus. 23, e no mesmo instante feriu o anjo do Senhor
a Herodes, porque não deu glória a Deus, e foi comido por bichos e expirou. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava. O início do texto é trágico, e talvez seja o início da sua história. É trágica. Se for olhar para ela, não tem jeito. Se for seguir a lógica, você fracassou. Mas o final da história é diferente. Herodes, que maltratava o povo, está morto. Está morto pela soberba. E a igreja que tinha dado uma estagnada por alguns dias, não apenas crescia, mas se multiplicava.